Pessoal, vamos lá então. Vou fazer uma recapitulação aqui do que aconteceu no nosso episódio 22. Já que se passaram 15 dias de quando jogamos. Opa, já estão rolando uns dados aí? O pessoal já tá testando já. Já tá. Me explique. Tá com pouca sorte hoje, hein? Não fala isso. No episódio 22 do Julgamento dos Justos, o nosso grupo de aventureiros precisavam se deslocar de Waterdeep até Neverwinter. Para fazer isso, eles encontraram uma embarcação, a embarcação do Capitão Pen. É Capitão Pen que anda sempre ao lado de seu fiel escudeiro, o cachorro Tarrasque. Capitão Pen ofereceu a viagem para os nossos aventureiros até Neverwinter, dizendo que talvez eles pudessem encontrar uma dificuldade no caminho e que se os aventureiros combatessem nessa dificuldade, caso ela surgisse, ele não cobraria a viagem e inclusive pagaria pelo auxílio da defesa da embarcação. Durante o caminho, no meio do caminho, eles foram abordados por fantasmas, ou por um possível navio fantasma, onde eles travaram um combate. Algumas pessoas da embarcação ainda assim morreram nesse embate, mas Capitão Pen, Tarrasque e nossos aventureiros conseguiram sair basicamente ilesos do combate. Chegando em Neverwinter, a missão dos aventureiros seria encontrar o discípulo do mago Taelis, que foi um mago que morreu para salvar os aventureiros numa outra ocasião. E que ele tinha deixado uma dica com o discípulo dele, ou o discípulo dele tinha encontrado uma informação que ele queria compartilhar principalmente com Krigsgard. O nome do discípulo era Zegas, só pra gente relembrar, ele se apresentou no final do episódio, e ele tinha informações a respeito de um artefato mágico, Na verdade, o último dos artefatos mágicos que os aventureiros estão procurando. Eles estão atrás dos artefatos que compõem o Concílio dos Justos, que eram artefatos que tinham a capacidade de tornar um grupo de pessoas juízes da justiça, que foram usados por criaturas muito antigas, mas que tinham se perdido durante um tempo e agora estão sendo procurados novamente, inclusive por algumas pessoas não tão boas assim. E a intenção principal é juntar eles antes de Cementarium, que é um necromante que estava atrás deles principalmente. Falando com Taelis descobriu... Com Taelis não, com Zegas, o Zegas descobriu, através de algumas magias também, inclusive, que o último dos artefatos, que seria um cinturão mágico, estaria mais ao norte, na espinha do mundo, nas montanhas nevadas. E então ele disse que vocês poderiam se deslocar até Mirabar, que é uma cidade, uma fortaleza anã, na realidade, de minas anãs, que está lá pro norte da Costa da Espada. Nós terminamos o nosso último episódio com vocês num breve momento de descontração, raro, inclusive, para o grupo, na taverna de Neverwinter, onde vocês estavam planejando como vocês fariam para chegar até Mirabar. O dia amanheceu. Vocês estão descansados, alimentados, e estão novamente ali na taverna, prontos para fazer os planos de viagem até Mirabar. Certo. Manda bala, é com vocês. Bom. Ninguém ia começar. Alguma ideia de como a gente chega lá? Bom, a gente já sabe que dá pra ir pelo rio. Porque chega embarcação pelo rio lá, mas eu dou uma olhada pro anão de canto de olho assim. Nosso amigo, ele não passou muito bem dentro do barco, Então eu não sei se ele vai querer, se vocês vão querer ir de barco de novo. E dado... Ih, eu acho que... Opa, peraí que o Ale caiu. Deixa eu colocar ele de novo aqui na...
Opa. Dado aos últimos fatos, vocês vão querer pelo mar mesmo? Achei mais rápido. É bem mais rápido. E a gente tá com uma certa urgência, então, deu tudo certo da primeira vez. Pode. O Ulfgar dá uma balançada de cabeça ali, coça, né, a barba e tá. Mar de novo. Deu tudo É, certo, não. O raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Porque não foi você que vomitou metade da viagem toda. Tem razão. Isso você tem razão. Mas é a única opção mais rápida e viável também, porque quanto mais tempo a gente perde, mais fácil fica para os outros encontrarem esses artefatos. E o cemitério deve saber que a gente já tá em posse dos 3 itens, que só falta um. E ele deve ter algum espião seguindo a gente ou algo do tipo, porque Com esse certeza. puto tá em todo lugar que a gente tá. Com toda certeza. Isso se ele já não souber que o Centurião tá lá em cima, lá no norte também. E aí se ele souber, aí é pior ainda. Ele fala assim, né, desse cara e tal, né? A Kailin para, fica pensando. Ela conhece ele? Ela tem ideia de quem que é a Cementário? Ela olha pra cara Kailin, dele e pra fala, você não. Claro que nem meu. quem que é esse cara, gente? Vocês não me falaram nada, vocês não me falaram que vocês estavam sendo perseguidos. Peraí, vocês não estão sendo honestos comigo, hein? Lembra que quando a gente mencionou o Kalantir? Um necromante que matou o nosso mago, que inclusive era o mestre do nosso companheiro aqui de Neverwinter? Então, esse Kalantir serve a um mestre superior chamado Cementário, que está à procura desses itens também. Em Red Lart, quando nós chegamos lá, fizemos amizade com o governante da cidade, o Alistair, e no final descobrimos que Alistair, na verdade, era irmão gêmeo do Cementário e que estava passando pano pro irmão poder matar trabalhadores de campo e ficar mais poderoso. Mas chegou um ponto que esse laço, esse trato, não estava mais sendo tão benéfico pro Alistair, ele decidiu quebrar e foi morto pelo próprio irmão. E aí nós estamos na caça de Cementário desde então, tentando pegar os itens do julgamento dos justos. O Ulfgar fala. dele. O Ulfgar fala. E não esquece aquele maldito Kalantir. Tem ele também. E tem o Kalantir também. Ele fala, eu pego ele. Se ele é um mago poderoso, ele não precisa. Ele não necessariamente precisa ter colocado alguém pra seguir a gente. Ele pode estar observando a gente por algum item mágico que eles têm. Afinal de contas, magos poderosos sempre têm muitos itens mágicos que fazem coisas. Não duvido nada também. O que me faz acreditar que ele tá atrás da gente é porque depois que saímos de Red Lart, nós supostamente matamos Kalantir e encontramos com ele alguns meses depois, indo pra Neverwinter. Então, ele tá atrás da gente, à procura dos itens que estão com a gente. Tá. Falei que era bravo. Então, Então, podemos ir pegar um barco, por favor? eu acho que é uma boa. Ah não, pega as mochilas aí, bora. Coitado do anão. Ele para, olha pra vocês e fala, tá. Tá o anão com um monte de mochila em cima, já que ele não veio, né? Só as perninhas de Jogador baixo não aparecendo. É o escudo, né? Ele põe o escudo virado pra cima, assim, só da cabeça vocês jogam as paradas em cima e ele sai. Ele podia Faz aquela colocar- concha assim, sabe? Exatamente. Põe na cabeça e vai equilibrando. Então, Chegar no barco, barquinho. Vocês vão procurar o próprio Capitão Pen? isso, perguntar quando é que ele tá pronto pra partir para o norte. Maravilha, vocês vão em direção ao porto. Vocês perdem aí pouco tempo discutindo, ainda é manhã, né? E vocês veem a Estrela Prateada, né? Que é a embarcação do Capitão Pen. Tá parada lá no porto. E tem um pessoal carregando ele com algumas caixas. Né, o pessoal da embarcação ali que vocês já viram antes, conheceram e tal, estão carregando caixas pra dentro do barco.
Vamos procurar o capitão. Então, a Kailin dá uma olhada assim, tipo, por cima do pessoal ali, pra ver se não vê. Beleza, vocês veem aquele... Bom, tá ali na beira do porto, né? Aquela maresia forte. Vocês veem aquele pessoal de início da manhã ali começando a trabalhar. Alguns orcs, anões e humanos pra lá e pra cá no movimento do porto. Dentre uma galera que tá ali, vocês veem o Capitão Pen, um pouco mais afastado. Ele tá sentado num barril. Parece que jogando um carteado com alguém. Um pouco lá mais pra frente ali da embarcação dele, onde tá aportado. Me aproximando lentamente e vou saudar ele, falando, arroi! Lentamente. Você vê que ele tá sentado com umas cartas na mão, assim, tem um outro humano na frente dele também, jogando algo com ele, e o Tarrasque tá correndo em volta dele, assim, ali, por ali, dá uma lambida no pessoal e tal. E aí quando o Tarrasque vê vocês, ele já vem na direção de vocês, latindo, e começa a roçar na perna da Kailin, assim, dá uma esfregada na perna da Kailin. A gente tá, tipo, atrás dele, não tá? Ou a gente tá, tipo, à frente dele? Vocês estão atrás dele. Estão chegando nas costas do Capitão Pen. Quais são as cartas que tem na mão dele? Eu consigo ver alguma? Consegue, dá pra você ver. Cara. Dá pra você. Ele tem 3 cartas na mão, ele tá... Eu consigo ver alguma específico? Tipo, sei lá, tem uns dois de espadas. Tem, você consegue ver um ás de espadas na mão dele. Eu pego assim, aí tipo, como eu tô com as mãos cruzadas, eu faço tipo um símbolo assim, ó, pro cara ver qual é a carta que ele tá na mão. Pro outro cara? Pro outro cara que tá jogando com ele. Sacanagem. Eu deduro com a mão. Tá o outro cara. cara. O outro cara dá uma olhada pra você com um único olho que ele tem. Ele tá com tapa-olho, assim, é um homem de meia idade, um humano meia idade, mas com cabelo desgrenhado, bagunçado, não muito comprido. Mas um cara bem acabado pelo mar mesmo, né? Você vê com a pele bem maltratada, assim, e tal. Uma roupa suja. Ele olha pra você e faz bate no barril, assim. Cata uma caneca e dá uma virada no rum que ele tinha ali do lado. E toca. Eita, truco. Colou a carta na testa. A Kailin faz um carinho na cabeça do Tarrasque, tipo, faz um gesto pra ele e ir correndo até o dono dele, assim, sabe? Só um... Vai. Um toquinho pra ele, assim. Pra ele, tipo, chamar... Porque ela sabe que ele vai, tipo, pular e tudo, e vai fazer festa e o capitão vai, tipo, meio que... Ah, meu Deus do céu, o que esse cachorro tá fazendo, né? Se você faz isso, o Tarrasque ele vai correndo na direção do capitão. Ele pula no colo do capitão e pula em cima da mesa. Ele vira a tábua que tava no barril com as cartas na mesa, assim, zoneia o jogo todo. A gente não entra mais nesse debate. Zoaram o jogo do cara. A tábua vira, as cartas voam, né? Aí o capitão Pen fala, Tarrasque, de novo! Tarrasque, de novo. Tarrasque... o Tarrasque tá tentando salvar o seu dinheiro. Eu acho que você deveria agradecê-lo. Aí ele se toca que vocês estão ali, ele vira, né? Ouve a Kailin, vira pra vocês e fala: mas tão breve o nosso reencontro, que bom vê-los novamente. E ele, não vou mais jogar. Joga as cartas no peito do cara que tava ali na frente. O cara fica reclamando alguma coisa, ele levanta e vem na direção de vocês. Pode ir? Pra onde você pretende ir, capitão? Nós estamos carregando algumas mercadorias para levar de volta a Waterdeep. Então você não tem nenhum interesse em ir até Mirabar? Ele, Mirabar? Não pretendo. É mais frio do que o meu traseiro consegue aguentar. É mais frio do que o traseiro de qualquer um aqui consegue aguentar, inclusive o Tiflin, mas a gente precisava chegar até Miramar. Você sabe de alguém que pode levar a gente? Ele para, olha assim, fala... Vocês me fizeram um favor e... raios! Vocês podem pagar a viagem? É claro. Eu dou uma olhadinha pros outros, Oi, né? irmão. Porque, tipo, eu tô... Dinheiro não é problema. Meu saldo financeiro é bem baixo. Bem Dinheiro reduzido. não é problema. O outro ali, ó.
Só- Jogando moeda de ouro pra Eu só, cima. eu só dou aquele sorrisinho e falo, dinheiro não é um problema, capitão. Ele Pô, fala. eu ali, cara, o esconderijo do Tristóteles lá, cara, tô cheio da grana. Ele, bom, Timora vai abençoar minhas velas por isso, mas eu levo vocês até lá por 20 moedas. Eu te dou 30. Esse homem sabe como negociar. É isso aí. Ele, Tarrasque, vamos! E dá uma assoviada, né? Aí chama o cachorro. Fala, então, vamos terminar de carregar o barco e podemos partir. Mirabar não é tão longe assim. Certo, então vamos. Vamos lá. Vamos lá, não vamos perder tempo não, que a gente tem um pouco de pressa. Vocês já tinham conversado com o Ulfgar, inclusive, a respeito disso, mas a Mirabar, realmente, assim, não é um caminho tão distante, né? Até Mirabar mesmo, que quando vocês saem do mar aberto e entram no rio Mirar, né, pra começar a subir o rio, fica coisa de 1 dia e meio de viagem, né, até Mirabar, de barco, né? Se tiver tudo bem com os ventos ajudando e tal. Tem uma cidade bem na entrada, na costa ali, né, que chama Luskan, né, que inclusive tá no mapa, deve estar aparecendo para vocês também. Isso. Então, na real, provavelmente, aí o Capitão Pen fala para vocês que provavelmente vocês façam uma parada em Luskan, tá? Porque é uma cidade onde você obrigatoriamente deve parar para se apresentar, eles fazem uma verificação no navio para você poder seguir viagem rio acima, tá? Ok. Então, façamos isso. Tranquilo, ele fala, aí o Capitão Pen fala pra vocês que até Luskan vocês devem gastar coisa de 8 horas de viagem. Então até o início da noite, provavelmente, vocês chegam lá, né? Chegam em Luskan. Vocês ficam por ali acompanhando a embarcação. Eles terminam de carregar o barco com algumas caixas e alguns enrolados de couro grandes, parecem tecidos ou algo assim. E vocês se acomodam exatamente naqueles mesmos pontos que vocês ficaram quando já navegaram outra vez no Estrela Prateada. E iniciam a viagem pela Costa da Espada em direção a Luskan. Beleza. Ao contrário da última vez que vocês estiveram nesse navio, a viagem é tranquila, tá? Vocês seguem essas 8 horas de viagem, começando a sentir um pouco o frio apertar. A época não é um inverno extremo, então que auxilia um pouco a estar próximo dessa região. Mas é perceptível, Neverwinter já é uma cidade fria também, né? Mas quando vocês vão se aproximando de Luskan, a temperatura cai um pouco mais, tá? Algo que vocês já precisam se agasalhar um pouco mais do que estavam vestidos, tá? Eu devia ter comprado blusas lá em Neverwinter. A gente não fez isso. A gente Simplesmente pode fazer catou isso em tudo Luskan. foi embora. Kaiden olha pro Tiflin ali, tipo, O preocupado Tiflin. com o frio. A gente pode comprar roupas em Luskan, não tem nenhum problema. Inclusive lá as roupas devem ser bem melhores, inclusive, porque já que é o... São preparadas exatamente pro frio extremo que existe aí. Exato. Eu tô quase tacando fogo nesse navio aqui. Vamos esquentar um pouco as coisas, né? Tá o Tiflin lá esquentando a própria pele dele. Não, eu tô sentado no canto do barco, assim, com a cauda enrolada no corpo. Soltando raio de fogo nele mesmo, né? Raio de fogo. Fazendo. Raio de fogo. Exatamente, com a chama assim na mão. Tá com a chaminha. Assim. É puro dobrador de fogo, né? Quando o navio vai se aproximando de Luskan, Luskan fica exatamente ali no ponto onde o rio desemboca no mar, tá? Então ele tem 2 ou 3 áreas portuárias. Deixa eu colocar o mapa de Luskan aqui para vocês verem também. Cadê? Aqui. Olha o Porto de Santos. Deixa eu
tirar um pouquinho o zoom pra aparecer na Porto stream. Santos. Que a ilha É, Porchá mas pra cá. assim, Que a ilha Porchá. Poxa. Sobre mais Cara, pessoas, aí, né? manjando de Santos. Vai nessa, filho. Peguei vários bichinhos geográficos lá, já me respeita. Aqui, essa é a cidade de Luskan. Vocês vão aportar nesta área aqui, tá? Que fica próxima aqui ao distrito de Mirabar. O próprio Capitão Pen fala que ele já esteve poucas vezes nessa cidade, mas que quando ele esteve aí foi exatamente nesse ponto que ele parou, então, como já era conhecido dele, ele resolveu aportar o barco ali. Quando vocês chegam a Luskan, a cidade está nevada. Então vocês já veem aquele porto com uma fina camada branca cobrindo algumas áreas. E aqueles blocos, né, umas pequenas placas de gelo, começam a se formar onde a água já fica mais calma, próxima às terras da cidade, tá? As praias da cidade. Vocês chegam aí por volta de 8, 9 horas da noite, né? Então o movimento já começa a diminuir. Mas existem alguns guardas já ali no porto esperando as embarcações que chegam para fazer uma determinada revista e apresentar alguns documentos e ver do que se trata. Quando vocês colocam o barco ali no porto, já vem alguns anões com alguns humanos, cerca de 5 pessoas mais ou menos, né? 2 humanos e 3 anões, e começam a conversar ali diretamente com o Capitão Pen. O Capitão Pen mostra para ele um pergaminho, provavelmente alguma documentação do barco, algum certificado que ele tem autorização para navegar nessas águas. E aparentemente eles entregam algo pro Capitão Pen e saem, e vão embora. O Capitão Pen vem até vocês, fala: meus amigos, vocês estão entregues mais uma vez. Chegamos em segurança. Eu dou as 5 moedas pra ele. Ele cata um saquinho de moedas que você entrega. Ele dá ele dá uma conferida no peso, assim. Ele nem chega a abrir pra contar, mas ele confere, dá uma chacoalhada próxima do Se ouvido, contar, assim. você vai ficar puto. Ele só chacoalha próximo do ouvido e guarda. Eu dou outro e eu falo: esse vai pro nosso amiguinho de 4 patas. Você dá mais moedas pra ele? Dou mais moedas pra ele. Ah, né, mas a gente tá caridoso, hein? Caralho, os caras estão realmente vamos fazer distribuindo, né? Relações. Dá pra receber. Esse é o que a gente tá fazendo aqui. Ele tá fazendo um laço. legais com os NPCs do mestre, que é pro mestre ajudar, né? Tá adocicando o mestre, né? Parece que eu consegui um bardo. Ele agradece, cara, ele te abraça, né? Ele dá uma batida forte nas suas costas, assim, na sua armadura. Plá, plá, plá. Ele afaga a cabeça do Tarrasque e fala: você vai comer bem essa noite, meu amigo. E ele fala: bom, eu vou partir pela manhã. Até amanhã eu estarei por aqui. Vou comprar algumas roupas para aquecer o meu rabo. Vou fazer o mesmo. Aparentemente a gente vai ter que todo mundo aquecer o próprio rabo. Então a gente se encontra aqui amanhã? Logo cedo? Bom, a gente tem que achar uma pousada, né? A gente tem que achar uma pousada e uma loja de roupas. De manhã, eu acho. Porque eu acho que nesse horário não tem Esse nada. horário é mais difícil achar aberto. Então vamos pra uma pousada quentinha. Precisa de uma boa estalagem. Porque Eu- o frio vai ser razoável. Eu usava um tifão, então, tipo, eu só joguei umas armaduras por cima. Tipo, uma armadura por cima do meu tifão, Uhum. entendeu? Meu tifão era de pele de animal, então eu tô bem suave em relação a O único que vocês veem realmente feliz nessa área é o Ulfgar, né? O Ulfgar tá... Isso aí o- brisa de verão, cara. Tô Ele titando, tá tô titando na neve. bárbaro Ulfgar tá e contente. Ele tá dando cabeçada em todos os anões que chega. anão. Exato. Ele fala: bom, então pela manhã podemos partir e subir o rio em direção a Mirabar. É mais seguro navegar durante o dia. Certo. Então, iremos.
Vamos até achar um espaço. Ele fala, bem, É. vocês podem dormir mais confortável, é claro, em uma taverna ou estalagem por aí. Eu dormirei no navio mesmo. Ok. Até amanhã, capitão. Até amanhã. Boa noite. Aí Entrando. ele sai em direção, uma outra direção. Essa área exatamente desse porto, você tem que subir um portão que existe aqui, tá, ó, nesse setor aqui, ó, para entrar no distrito de Mirabar, tá? Uhum. Então aqui vocês veem alguns guardas andando para lá e para cá e tem uma estrada de terra que sobe uma muralha e nessa muralha tem um portão de acesso ao distrito exatamente, tá? Então vocês percebem que é uma área que a segurança é bem destacada, tá? Então você que se fosse uma invasão aí teria dificuldades para acessar esse distrito provavelmente. Vocês não têm problemas para entrar ali porque vocês já foram vistos com o navio do próprio Capitão Pen. Vocês entram pelo portão, os guardas liberam acesso à cidade. E logo de cara vocês já encontram ali algumas estalagens ou tavernas abertas, né? Tem umas 2, 3, com uma movimentação mais noturna. Então não vai ser um trabalho muito difícil encontrar um lugar para ficar aí. A Lá não é Kailin assim. levanta os braços assim, cerveja quente, e sai correndo assim na direção de uma das tavernas. Maravilha. O anão vai atrás. Ei! O anão já é o companheiro número 1 da Kailin de bebedeira. É tipo um centrinho ou são... Não é bem um Várias- centro, tá? Essa área, o distrito de Mirabar, ele é uma área mais restrita. Ele não é o centro muvucado da cidade mesmo, é nessa área que onde tá o market aqui, ó, tá vendo? Mais pra cá. Isso é um bairro fechado. Isso, é um distrito mais isolado ali, tipo, mais específico só pra recepcionar alguns viajantes e esse tipo de coisa. Beleza. Então vamos achar uma pousada e ficar por aqui mesmo. A gente entra aqui a gente vai pra aquela aquela e eu quero entrar correndo, né? Só vai Beleza. atrás dele. Enfim. A Kailin leva, tipo, ela olhando assim por fora, ela sabe mais ou menos qual é a taverna melhorzinha. A ali. pegada, Quando né, ela- da Quando taverna. ela vê o Figar indo pra uma taverna ruim, ela tipo, guia ele, sabe? Dá uma virada nele Só. assim, tipo, Pés pra sujos, lá. pés sujos. Gira o anão pro outro lado. É. Tem que Não, beber em pé ali. sujo. Não, você vê que ele vai entrar numa que tinha até a placa, tava pendurada, assim, na Ah, entrada, sabe? Aí você Aí, tira ele da direção, Dei assim. aquela girada nele assim, ele saiu correndo. Aí, beleza. pra outra taverna. Vocês entram numa taverna onde o clima está muito festivo. Tá? Tem algumas pessoas cantando num canto da taverna. Então tem uma música rolando. Existem pontos com... Como que chama aquela tocha, né? Com piras, né? De aquecimento mesmo, espalhadas pela taverna. Então o ambiente aí dentro tá quente, né? Tá gostoso. Tem alguns anões, alguns humanos, né? Você vê uma diversidade. E vocês veem algo que, pra vocês, é um pouco raro de ser visto, né? Um elfo negro. Tá num canto da taverna. Então, vocês é uma coisa que já chama um pouco mais de atenção. E tem cabeças de diversas criaturas espalhadas pelas paredes da taverna. Tá? Vocês veem a cabeça até mesmo a cabeça de um próprio orc num canto assim, né? Menorzinha, mas de outras criaturas também empalhadas ali pelas paredes. No canto... Pode falar. Não, pode falar. No canto da taverna, no balcão de atendimento, né, atrás do balcão, vocês veem um anão fazendo atendimento ali, com uma barba branca, bem compridona, e um avental bem sujo, assim, jogado por cima de umas peles quentes que ele está vestindo, e alguns humanos circulando para lá e para cá atrás do balcão, como se estivesse entrando na cozinha, saindo com algumas bandejas e servindo o pessoal. A Kailin, quando entra, assim, vê, tipo, o pessoal e o Drow, né? Uhum. Ela dá uma olhada assim, tipo, ela sabe algumas histórias de Drows por aí, que a maioria delas não são boas. Exato. Ela, tipo, vira o anão e, tipo, pra uma mesa do outro lado da taverna. E ela, tipo, dá uma olhada assim, tipo, meio... Ela tá tentando ser discreta, olhar pro cara, mas ela quer ver, assim, quer
ver bem as roupas que ele tá usando, porque ela sabe de histórias e ela não gosta disso, sabe? Tipo, os Drows, eles são, olha, pessoalzinho complicado, né? Difícil. É, difícil. Você vê que assim, ele tá usando roupas de frio, tá? Ele tá usando peles, provavelmente peles de um urso ou algo assim. Ele não está usando armadura nenhuma, mas por cima das peles ele tem um capuz, né? Uma capa com capuz que não tá por cima da cabeça, ele tá sem ela, mas ele tem o cabelo curto assim e evidentemente não tá escondendo de forma nenhuma o que ele é, né? Tá bem explícito ali, dá pra perceber bem, mas ele tá sozinho. Então ele tá numa mesa bem afastado, sozinho num canto da taverna, comendo e bebendo algo. Certo. Eu vou chegar pro estalagem dele e perguntar se tem 4 quartos de vagos. Você chega lá, ele tá próximo, ele olha pra você, fala: diabos, um tifle! Diabos, Boa noite diabos. também. Boa noite pra você também. Primeiramente, boa noite. Ele passa a mão na barba assim: seja bem-vindo, minha taverna tá aberta a todos mesmo. Mas ele fica olhando você meio de canto de olho, assim. Aí quando ele vê o Draconato, ele tipo, oh meu Deus, estamos sendo invadidos. É um chifrinho draconato, né? Ele fala: que vocês não costumam andar muito por essas áreas. Eu tô seriamente pensando em ir embora, na verdade. Nunca mais voltar. Não Ele gostei fala- muito e ele da fala- recepção. Nem eles. E aponta pro Draconato, assim. A gente prefere lugares mais quentes. E se tudo der certo... Ele eu fala: não vou não preciso saber nada disso. Vocês querem... Tipo, ela aponta assim, exceto se ele fosse um Draconato branco, ele ia estar se sentindo em casa aqui. Ele, Mas você tem um ponto. Ele fala: bom, não preciso saber nada disso. Vocês querem quartos? Eu tenho quartos. Não tenho pra todos, tenho 2. Eu fico com o anão. Tá bom. ótimo! Eu tendia dormir Na com o verdade, clérigo. E ela faz assim, sabe? Eu ia sortear quem ia ficar o azarado e ficar com azul. Deve ser uma merda. Ele fala: uma peça de ouro cada quarto à noite. Eles têm aqui esse 2 se vocês quiserem desjejum pela manhã. Eu dou um tapa nas costas da Kailinha e falo, você faz essa. Ah, tudo bem. Ela tira o suficiente pra eles dormirem e comerem de manhã e Aham. coloca- São 4 peças de ouro. Maravilha. Sim, Vocês colocam no balcão, ele pega e entrega 2 chaves pra vocês. Ele fala: Ela tira mais uma peça de ouro e fala assim, essa é pela minha refeição, tá? E minha cerveja quente. Obrigada. E ela vai se senta na mesa que ela guiou o anão até lá. Ele dá um sorriso assim, olha pra você: alguém que sabe beber. E aí ele fala: bom, quando quiserem, os quartos são lá no fundo. Ok. Fiquem à vontade. Tá, vocês vão voltar pra mesa? Eu vou ficar observando o ambiente, assim. Eu dou uma chegada assim no que eles vieram e falo. Qualquer coisa, eu uso o link mental pra gente não ter que ficar cochichando igual uma tia de esquina. Vocês olham pra mesa, o Ulfgar já tá se afogando numa caneca enorme de cerveja. Assim. Não, eu já nem tô contando mais a presença mental dele aqui, só a porrada. Se precisar. E olhe lá. Bom, eu peço um hidromel, caneca de hidromel, e fico lá. Eu vou virar pro garçom e falar, por favor, mágoa Perrier. No copo limpo. No copo limpo. Ele vai trazer uma água numa caneca suja pra você. Caraca. Tranquilo, vocês sentam na mesa, o garçom traz as coisas pra vocês ficam um certo tempo ali até se acostumar com o ambiente. O ambiente é barulhento, tá? Você vê que tem um grupo de anões num canto fazendo uma zona terrível, que quase chega a ser mais alto do que a música que está sendo tocada por uma dupla de bardos num canto da taverna. Opa. O amigo do Figar lá, ó, fazendo bagunça. Os caras estão fazendo uma zona. O Drow, que estava num canto, ele termina de comer, termina de beber, levanta e sai pela porta da taverna. Tá? Então ele
tava lá, tal, só chamou atenção por ser um drow, levantou e saiu. A barulheira começa a diminuir um pouco, conforme o tempo vai passando. E num determinado momento, adentra uma pessoa nessa taverna. Deixa eu só mostrar pra vocês quem é. Se tem handout, é problema. Exatamente. Deixa eu só Tá achar engraçado, onde eu né? salvei o handout dele que eu não subi no Roll20, peraí. Tem a mania engraçada de acabar com todos os nossos problemas. Ó, Faz efeito. opa, já tô esperando aí. Vamos lá, Roll20, colabora comigo. Foi. Esse cara aqui entra pela porta da taverna. Ô, louco. Meu amigo. Ô, louco, é pai Cara, No momento que ele bate na entrada, ele bate violentamente na porta, né? A porta abre de supetão, assim, faz... plur. A taverna fica em silêncio. A música para, o grupo de anão que tava fazendo um puta zona fica em completo silêncio. E esse cara entra com o machado dele pendurado na cintura, o escudo nas costas, a armadura fazendo aquele barulho característico. Ele tem longas barbas brancas, ele é bem mais parrudo do que o próprio Ulfgar, né? Ele é bem largo mesmo. Ele vem andando... Maldição, continuem. E aí você vê que os anões continuam conversando calmamente, agora num tom mais baixo. A música volta a tocar e ele vai em direção ao balcão. Caidinho já tá, tipo, o ouvido dela já tá no anão, assim. Já liga o radar, né? eu levanto, e vou pro balcão e fico do lado do cara assim, como que não quer, só encosta no balcão do lado dele. Aham, Uma distância de 2 pessoas dele. aham. Encostei ele no balcão. Quando você tá chegando no balcão, né? Ele encosta no balcão assim e fala: Bril, a de sempre. Aí o anão que tava no balcão vem, traz uma caneca de madeira pra ele, serve, ele começa a tomar. Ele fala: Agratã, qual a honra que eu tenho que dar pra você visitar a minha taverna mais uma vez? Aí ele fala: as coisas não estão boas pelas redondezas. Nós estávamos por perto e resolvemos descansar aqui na cidade. Você sabe, estamos tendo muitos problemas em Mirabar. Aí o anão taverneiro fala pra ele: ainda são aquelas criaturas? Ele olha pros lados assim e ele fala mais baixo. Só o Kriegsgard, que tá realmente perto, consegue ouvir. Nice, deu certo. Mas ele fala... Mirabar está passando por apertos. Perdemos muitos anões. E eles não dão um sossego pra gente. Está complicada a situação. Mas não quero falar de problemas agora. Deixe-me beber e vou descansar por hoje. Aí o Bril fala pra ele: ótimo, seu quarto está à sua espera, como sempre. E aí o cara vira, vai fazer outras coisas e o cara fica ali bebendo no balcão. Tá, eu volto pra mesa, chamo o Raj. E aí, Raj, tá afim de pegar uma açaí? Você sabe que pra Acho que ajudar... a gente vai ter problema. A side quest rolando, né? A gente vai ter Tá. problema pra achar uma coisa. Tá o sinalzinho de exclamação em cima da cabeça dele, assim. Tá caindo até a parte, tipo, Mirabar tem problemas. Eu acho que a gente devia dispensar o nosso barqueiro e subir a pé. Bom, Kisgar, você me conhece. Se alguém estiver precisando da iluminação, eu estarei lá para iluminá-los. Então, só Eu vamos. acho que eles não estão precisando de iluminação, eles estão precisando de pancada. É isso que eles estão precisando, de alguém que enfia pancada nos outros, é isso. A minha iluminação vem por fogo, minha querida criança. Pelas chamas da batalha. Ela franze a testa, fica falando, querida. Minha querida criança. Você ainda tá se acostumando com esse jeito do Raja.
Ela para, assim, olha pra cara dele, assim, fica analisando do tipo assim, será que ele é um draconato muito velho, sabe? Tipo, ela tá olhando assim pra ver se ela consegue determinar mais ou menos a idade dele, pra ele ficar chamando ela de querida criança. Bom, ele falou alguma coisa, Krigsgard? Ou você só... A companhia de anões foi atacada, ele já perdeu vários soldados lutando contra algo. Bom, Que eu imagino ser o protetor do cinturão. talvez sim, talvez não, mas... Bom, como estamos nas redondezas, não custa nada a gente investigar um pouco. Vai que isso Essa está região. conectado. Assim como o cajado estava com o ampulete, eu imagino que esse cinturão não deve estar numa caverna sozinho. Bom, a gente precisa investigar isso. Eu me levanto, tipo, faço quase o mesmo caminho que o Krigsgard fez, só que, tipo, eu imagino que ele tenha ficado do lado esquerdo ou pro lado direito. E peço mais um. Eu fiz o lado esquerdo. Deixa eu voltar. E peço uma cerveja. Vou embarrear. Mas vocês vão chegar lado a lado dele, assim, dos dois lados? Não junto. Não junto, como quem não quer nada. Casualmente tô andando pelo bar. Vou encostar no balcão do lado esquerdo dele enquanto ele vai para o direito. A Kailin tá lá da mesa assim, ó. E eu vou ver essa fazer água Perrier, por favor. Ele entregou a caneca suja, cheia de água. Primeiro chega um de um lado dele, ele para, assim, ele tá bebendo na caneca, assim, ele bate a caneca no balcão, dá uma olhada lateral, assim, e fica quieto. Aí depois chega o Raj do outro lado, ele encosta pro outro lado, assim, olha... E ele dá uma respirada funda, assim, faz... Aquelas narinas do nariz largo dele aumentam, assim, e diminuem. Ele fala... Um Tiflin e um Draconato. Vocês vão logo falar o que querem ou não? E ele põe o machado em cima do balcão, assim. A Kailin tá ali, o Ulfgar tá bebendo, mas ela para ele assim, dá um cutucão no braço dele. Eu olho. Porrada! Você conhece aquele anão ali? Você já viu ele? Sabe de alguma coisa? Ele grita, Você não, né? Você... O Ulfgar, ele tava completamente aéreo do mundo, assim, né? Ele tava tomando, comendo. Tava lá. Aí ele para... No que você fala com ele, ele tá bebendo um negócio, ele para, olha, ele dá uma cuspida assim na cerveja que ele tá bebendo. Ele fala, eu posso estar enganado, mas eu acho que aquele cara é famoso. Ótimo! Ela, tipo, dá dois É o tapinhas nas Ulfgar. costas dele, assim. É o Ulfgar falando Você não muito. gostaria Muito de ir bom. lá falar com ele? Ele é um anão importante, você é um anão, e olha só, não é interessante? Vai lá e pega o autógrafo. Ele fala, aquele cara é de uma família chamada Martelo Pesado. Eu já ouvi falar sobre ele. Eu espero que ele não resolva usar o sobrenome dele contra os nossos companheiros. Parece que, né? Eu vou olhar pro anão. Ele O bateu Ulfgar machado na olha pra Kailin assim e fala, eu devo ir lá? Pelo carro, diz que sim. Olha, eu acho que é interessante você ir lá, porque afinal de contas, né? Pode ser que você ajude eles. Na cabeça dela, ela pensa assim, ou não. Ele para, ele levanta, dá um gole na caneca, põe na mesa, dá 2 passos pra trás, volta, dá mais um gole assim, põe de novo e vai. Meu Deus do céu. Leva a caneca. Ela dá a caneca na mão dele, né? Aí ele fala, é mesmo. E pega a caneca assim e vai, né? Como é que tem refil, Nesse meio tempo que eles estão conversando, ele botou o machado na mesa, né? Uhum. Aí eu vou virar pra ele e falar, meio que puxando a conversa. Dia difícil, hein? Ele fala, vocês são tão sutis quanto um troll carregando uma fogueira. Eu não disse que era sutil? Perguntei se dia foi difícil. Ele fala, mais do que você Kailin imagina. Tá de lado da mesa, assim, encostou num pilar, tá lá observando. Só observando o desempenho. Eu Ele fala, realmente, mais tipo, difícil do que você pode imaginar.
Olha, eu passei por maus bocados vindo pra cá. Acho que eu ganhei de você. Competição. Que é mais bonito? Ele para, olha pra você, fala... dá uma risada assim, faz... Ele fala, se você não tiver perdido 20 homens pra um dragão branco, você não ganha de mim. Nossa, até babou. Aí ele dá uma... Ele fala seguro- dragão branco, aí a Kailin fica pensando assim, eu acho que não era uma boa a gente ir pra Mirabar, não. Acho que é melhor a gente voltar. Dá nada não, Carlinhos, relaxa. Relaxa. Ela tá olhando lá pra eles assim, ó. Mas tá tudo certo, vai ser divertido. Eu, tipo, levanto a sobrancelha assim e falo, ô, dragão branco, realmente você ganhou essa. Onde foi isso? Como foi? Você pode contar? Fiquei curioso. Ele para, olha pra vocês assim... Fala, vocês... são aventureiros, não é mesmo? Eu tô segurando a caneca de... Turista que eu não sou. Eu tô segurando a caneca de cerveja como se fosse tipo uma de chá, assim, tipo, com as mãos assim. Com o tipo, dedinho pra cima. Não, eu tô Nessa? segurando com as duas mãos assim. Nessa, o Ulfgar chega. Aí Agora. na conversa de vocês. Aí o Ulfgar chega e fala... vocês deveriam falar um pouco mais de cuidado com o grande Agratan Martelo Pesado. Aí o anão para assim, olha pra ele. Fala, ele é um dos comandantes da cidade de Mirabar. Já ouvi falar muito dele. Aí ele põe um sorrisinho no rosto, assim, né? O outro anão põe um sorrisinho no rosto, tipo, que ele agrada ele ser reconhecido, né? Aí ele fala... Ele fala, finalmente alguém de cabeça nesse grupo. Eu abro os braços assim e falo, olha só, não sabia com quem estava falando. Aí eu viro pro garçom e peço tipo uma dose de bebida. Aqui ele já tinha pedido antes, mais uma pro garçom servir ele. Agora vocês reparam, principalmente você, Raj. Nessa que ele vira, você vê o escudo dele. No escudo dele tem entalhado no metal, parece uma gema, né, uma joia, como se fosse, sabe a rúpia do Zelda? É como se fosse aquele tipo de joia entalhado como se estivesse dentro de uma montanha. Né? Então tem um desenho de uma montanha e uma joia grandona assim no meio dela. Você reconhece esse símbolo. Isso é o símbolo de uma divindade. Provavelmente ele é um clérigo. Putz. É o deus do Matoin. Do Matoin? Do Matoin, né? Eu vejo que, tipo, eles estão conversando. O Ulfgar ainda tá conversando com ele ou já era? Você vê... Ele parou. De anão ali, você vê os dois estão conversando, eles se abraçam ali, né? O outro anão, que é um pouco maior que o Ulfgar, pega ele pelos ombros, assim, quase que levanta ele do chão. Mas eles estão fazendo um cumprimento mais caloroso ali entre eles. Tchau. Eu olho pra ele e falo, bom, eu acho que temos algo, pelo menos que em comum, a nossa fé nos une à nossa missão. Tipo, eu dou aquela disfarçada olhando pro escudo dele. Ele para e fala, é bom encontrar um outro homem de fé. Não me entenda mal por homem, você sabe o que eu quero dizer. Sim, não. A Kailin Sem a nossa tá lá, fé, tipo, não eu teríamos ouvi nada. isso. Dá pra você ouvir o papo todo, tá, Kailin? Não, tipo, ela ouve Uhum. esse papo todo de fé ali, daí tipo, ela tá bebendo a cerveja dela devagar, assim, tipo, ela tá pensando assim, esse filho da puta, ele não confia em mim, mas ele confia no outro lá, que quase matou eles dentro da porra do Olha o labirinto. recalque. Aí depois vem falar de fé. Tá bom. Ela põe a caneca na mesa, tipo, vocês escutam o barulho, pá, da caneca. Perfeitamente, Cara, perfeitamente. O senso de moral do nosso clérigo é muito duvidoso. Ele até Ela tá travou, lá assim, ó. ele ficou intimidado, ele tá até travado aqui. Vocês reparam, né, nessa que tá rolando assim, vocês reparam aí no papo ali do Ulfgar com ele, quando o Ulfgar fala, né, quando o Ulfgar se apresenta, o cara fala, não é possível,